Olá pessoal, eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Você trabalhou a vida inteira na roça ou no mar, mas por causa de um contrato mal escrito, de um mandado de vereador ou de um pequeno negócio de geleias, o INSS diz que você não é mais segurado especial. Esse é o pesadelo de milhares de brasileiros. Hoje nós vamos ler linha por linha a Bíblia da manutenção e da exclusão do segurado especial. Não vamos pular nada. Se você quer garantir sua aposentadoria rural, este é o vídeo mais importante que você assistirá. Estamos analisando a Instrução Normativa 128, que rege o INSS. Vamos mergulhar no artigo 112, que lista o que não te tira da condição de segurado especial, e depois o artigo 113, que mostra as portas de saída. Vamos lá. Artigo 112 não descaracteriza a condição de segurado especial. A outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade. Sobre terras e parcerias, você pode ceder até metade da sua terra para outra pessoa, desde que o total da sua propriedade não passe de 4 módulos fiscais e ambos continuem trabalhando na roça. O segredo aqui é o regime de economia familiar. Se você ceder a terra e parar de trabalhar, ou se a área total for maior que 4 módulos, você perde a proteção. O contrato tem que ser escrito, nada de acordos verbais aqui. Tá? Adiante, nós temos a figura do turismo e da previdência complementar. A exploração da atividade turística, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano, e a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista. Ter uma pousada rural por até 4 meses no ano ou pagar uma previdência privada da sua associação de produtores não te prejudica. Os 120 dias são para atividade turística. Se a pousada funcionar o ano todo, você vira um empresário comum. Já a previdência complementar é uma forma de garantir uma renda maior no futuro, sem perder a aposentadoria rural básica. E adiante, nós temos a figura da assistência e da industrialização artesanal. A participação como beneficiário de programa de assistência oficial do governo e a utilização na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, desde que não sujeito à incidência do IPI. Receber Bolsa Família, outro auxílio do governo, não te tira da condição de produtor. Além disso, você pode beneficiar seus produtos, fazer queijo, farinha, geleia, desde que seja artesanal e não pague IPI. Aqui o divisor de águas é o IPI. Se a sua produção cresce a ponto de precisar de uma estrutura industrial tributada pelo IPI, você deixa de ser artesanal aos olhos da lei. Aqui as figuras das cooperativas e dos empregados. A associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural e a contratação de trabalhadores por prazo determinado à razão de, no máximo, 120 pessoas barra dia dentro do ano civil. Ser cooperado é seguro. Já sobre os empregados, você pode contratar ajudantes, mas o limite é de 120 diárias por ano. Atenção ao cálculo. 120 pessoas por dia significa que se você contratar 10 pessoas por 12 dias, seu limite anual acabou. Afastamentos por auxílio doença, como incapacidade temporária,
do próprio empregado não contam para esse prazo, tá? Muito importante. Aqui nós temos a lista completa de rendimentos permitidos. A percepção de rendimentos decorrentes de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão até o salário mínimo, tá? Benefícios de segurado especial, atividade remunerada urbano-rural por até 120 dias, mandato de vereador ou dirigente de cooperativa, dirigente sindical, artesanato, atividade artística também até o salário mínimo e aplicações financeiras. Você pode ter outras rendas, desde que respeite os limites. Pensões e auxílios até um salário mínimo, trabalho na cidade por no máximo 4 meses, ser vereador da sua cidade. Quanto ao mandato eletivo, se você for vereador onde mora e trabalha, pode acumular. Mas o parágrafo 2º avisa, você tem que continuar pagando a contribuição previdenciária sobre o salário de vereador. E sobre o artesanato, se usar matéria-prima própria, pode ganhar o quanto for. Agora, se a matéria-prima for de fora, a renda não pode passar de um salário mínimo. E aqui nós temos a figura do novo empresário rural, que é a participação em sociedade empresária de objeto agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa. E a manutenção de contrato de integração. Você pode ter um CNPJ de microempresa rural ou participar de contratos de integração, como os de criação de aves, suínos, né? Para a empresa não te descaracterizar, ela deve ser formada apenas por segurados especiais e estar no mesmo município ou vizinho. É o incentivo à formalização do pequeno produtor, né? Agora, nós entramos na categoria da exclusão do segurado especial. É a zona de perigo. O artigo 113 diz que quando você deixa de ser segurado especial, as datas de saída mudam conforme o erro cometido, né? Aqui nós temos a exclusão imediata, é o primeiro dia do mês. A contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições, exceder limites de outorga, né, 50% da terra, virar segurado obrigatório de outra categoria, ressalvadas exceções, outro regime previdenciário, ou sociedade em desacordo com o inciso 10. Se você descumprir as regras básicas, no dia 1º daquele mês você já não é mais considerado segurado especial pelo INSS. Se você abrir uma empresa que não seja agrícola ou se tornar servidor público estatutário, a exclusão é imediata. Não há carência aqui. Tá? E a partir do mês seguinte, a exclusão no mês seguinte, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar exceder o limite de utilização de trabalhadores, dias em atividade remunerada e dias de hospedagem. Se você contratou gente demais, trabalhou na cidade por mais de 120 dias ou teve hóspedes por mais de 120 dias, você é expulso da categoria no mês seguinte ao que estourou o limite. Isso dá uma pequena margem de manobra para o cálculo, mas o impacto é o mesmo. O período excedente não conta para sua aposentadoria rural. E tem a exclusão temporária por renda alta, pelo período em que o benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão foi recebido com valor superior ao salário mínimo. Se sua pensão por morte subir além do salário mínimo, você deixa de ser segurado especial enquanto durar esse pagamento alto. Note que para a pensão
e auxílio reclusão, se houver mais de um dependente, o INSS olha a cota individual para ver se passa do mínimo, né? Então, afinal, quem sofre a pena, né? É individual ou é o grupo familiar? Nós temos a situação do trabalho urbano superior a 20 dias, descaracterizado é apenas quem trabalhou. No caso de pensão maior que o salário mínimo, descaracterizado é apenas quem recebe. BPC-Loas é descaracterizado apenas quem recebe. Já terra superior a 4 módulos fiscais descaracteriza toda a família. Arrendar mais de 50% da terra descaracteriza toda a família. E atividade artesanal irregular também descaracteriza toda a família. Problemas com a terra afetam todo mundo. Problemas com a renda pessoal afetam só você. E, finalmente, tem a figura da proibição absoluta. Não se considera segurado especial o arrendador de imóvel rural ou de embarcação. Tá? Seu artigo 114. Se você alugar sua terra, o seu barco, e ficar apenas recebendo o aluguel sem trabalhar, você é um locador arrendador, não um segurado especial. A diferença entre a parceria permitida e o arrendamento proibido é o risco. Na parceria, se a colheita for ruim, ambos perdem. No arrendamento, o dono recebe um valor fixo independente da produção. O INSS detesta o arrendamento porque ele tira o caráter de subsistência do segurado. E como vimos, a linha entre ser um segurado especial protegido e um trabalhador desamparado é muito fina. O simples fato de você ter um CNPJ não te descaracteriza, mas o que você faz com ele e como gere sua terra, sim. E você está em uma dessas situações de limite, como ter um filho trabalhando na cidade, ou está pensando em abrir uma microempresa rural, não faça nada antes de revisar esses pontos da instrução normativa. Um erro de cálculo de um dia ou de R$ 1 pode destruir o planejamento de uma vida inteira. Ficou com alguma dúvida sobre o cálculo dos 120 dias ou sobre como funciona o contrato de parceria? Deixe sua pergunta aqui nos comentários que eu vou usar a própria instrução normativa para te responder tecnicamente. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.